Nesse vídeo eu vou te passar as 8 funções que você vai mais usar dentro do Excel no seu dia a dia. Fala galera, aqui é o Matheus do Excel e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que você vai mais usar essas 8 funções dentro do seu Excel, no seu dia a dia de serviço, no seu dia a dia pessoal, seja onde for, tá bom? Essas 8 funções são importantíssimas, então se você quer ver mais conteúdo como esse, então estoura esse like que tá aqui embaixo desse vídeo. Vamos fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam aprender Excel da maneira descontraída, não daquela maneira séria como você está acostumado a ver. Vamos entregar um conteúdo de Excel diferenciado, tá? E ó, eu já vou avisando para você que a 8ª e última função é a mais importante que você vai aprender. Mas fica até o final porque as outras 7 também fazem parte. Então você tem que entender o passo a passo de cada uma para entender o conceito de porquê que essas 8 são as que você mais vai usar no seu dia a dia, tá bom? Se esse vídeo bater 100 likes, eu vou trazer a parte 2 desse conteúdo. Então eu vou trazer outras funções que você também vai usar no seu dia a dia. Já vou avisando que o conteúdo é de explodir a sua cabeça, porque é um conteúdo sensacional que eu até já estou planejando trazer para você. Então estoura essa caixinha de like, vamos fazer com que esse vídeo bata a meta e que eu traga esse outro conteúdo para você, tá bom? Então se você chegou até esse vídeo é porque você quer aprender as principais funções que você vai usar no seu dia a dia, e eu vou te passar aqui nesse vídeo, e eu separei esse vídeo em partes para a gente não ter aí uma extensão longa de cada etapa, tá bom? Então eu vou começar aqui pela função soma, como você pode ver aqui. A gente tem o nome de vendedor, e aqui a gente tem alguns itens, né? Como celular, televisão, home theater, e o total de cada item. Ou seja, o Marcos aqui ele vendeu 26 celulares, vendeu 12 televisões e 30 home theaters. Inclusive eu não sei se home theater fala desse jeito, né? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero somar a venda de cada vendedor. Para isso a gente pode usar a função soma ou a gente pode usar o operador de mais dentro do Excel. Então, por exemplo, eu posso somar desse modo. Inicio igual para iniciar qualquer fórmula dentro do Excel, tá? E agora eu vou referenciar as células que eu desejo somar. Quais são elas? São aqui a E4 mais D4 mais C4. Então eu cliquei na célula cujo eu quero fazer aí a soma e fui colocando o operador de mais, tá? Essa cruz aqui, como você pode ver no seu visor. E agora que eu finalizei a minha fórmula, eu posso dar Enter. E aí ele me traz que o Marcos vendeu 68 unidades aí, contando com celular, televisão e home theater. Mas, além de eu fazer a soma desse jeito, como você já viu, tem uma outra forma que é mais prática e rápida, que é usando a função soma. Então, aqui embaixo eu vou fazer a função soma para você ver, coloquei igual e digitei soma. Depois que eu digitei soma, eu posso apertar a tecla Tab aqui no meu teclado. A tecla Tab é uma tecla na qual tem duas setas, um para um lado e outro para o outro, tá? Tá aqui do lado da letra Q no meu teclado. E quando eu aperto essa tecla, automaticamente eu entro dentro dessa função. Então eu vou fazer de novo para você ver, ó. Aqui eu tô fora da função, tanto que eu posso escolher qualquer outra que começa com soma, tá? E aí eu posso escolher, por exemplo, aqui soma cis, soma sequência, soma C, mas o intuito é escolher a soma. Então posicionei a soma que está em azul, apertei a tecla Tab. E aí a gente entra dentro dessa função, tá bom? Aqui a gente tem os argumentos. Aqui no caso, por exemplo, eu posso pegar um número, ponto e vírgula outro número e assim sucessivamente. Mas, além dessa forma, né, que seria basicamente desse jeito, ó, eu posso pegar, por exemplo, a E5, ponto e vírgula a C5, ponto e vírgula a D5. Posso fechar o parênteses e dar Enter que ele vai me trazer a soma normalmente. Mas, além dessa forma, tem uma outra forma que é a que você vai mais usar no seu dia a dia, que é como? Eu vou digitar aqui o soma de novo, vou apertar a tecla Tab. Ao invés de eu colocar número, ponto e vírgula, outro número, eu simplesmente seleciono o meu intervalo. Então é muito mais prático do que você colocar o número, ponto e vírgula, outro número, simplesmente selecione dentro da função soma, tá? Então aqui você pode ver que eu estou pegando da C6, que é onde eu estou passando com o mouse, até a E6. E como que o Excel consegue entender que eu estou pegando da C6 até a E6? Porque aqui, ó, como você consegue ver, as duas letras elas estão separadas por 2 pontos. Então, toda vez que você colocar 2 pontos aqui dentro da função, o Excel vai fazer até. Ou seja, da C6 até a E6, ele vai ver essas células, ele vai ver esse intervalo e vai trazer, nesse caso, a soma dos valores que você tem aqui dentro, tá bom? E aí eu posso fechar o parênteses e dar Enter. Ele vai me trazer a soma
normalmente, beleza? Além disso, como que você pode usar a função soma? Vou digitar aqui igual soma, apertei a tecla Tab, eu posso pegar, por exemplo, esse número mais esse número mais esse número, fechar o parênteses da Enter. Ele também vai trazer a soma dessas três células. Essas duas últimas células eu vou usar aqui a soma de uma forma um pouco diferente da que a gente viu até então, tá bom? E como que é esse outro jeito um pouco mais diferente? Essa forma aqui é uma forma através de um atalho que a gente vai usar para fazer a função soma, tá? Esse atalho é o Alt mais a tecla igual. Então, Alt mais a tecla igual, ele vai somar o intervalo para você, tá bom? Só que aqui no caso, quando eu pressionei Alt e a tecla igual juntas, ele me trouxe da F4 até a F7. Só que eu não quero pegar o intervalo de que está acima. Eu quero pegar o intervalo ao lado, né? Aqui do Roberto. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente venho e seleciono o intervalo que eu desejo, tá bom? Venho do Enter e aí ele me traz a soma do Roberto, beleza? E a última célula que você também tem a possibilidade de fazer a função soma é vindo aqui na página inicial, nesse ezinho aqui em cima, tá? E quando você clica nele, aparece também a função soma, tá? Essa opção é a autossoma, que você tem a opção não só de somar. Se você clicar nessa pequena seta que aparece do lado, você pode escolher outras funções, tá? Mas a principal é a soma. Então, cliquei aqui, ele pegou o intervalo acima, eu posso vir aqui, ó, selecionar o que está em azul, apagar ele e selecionar quem eu desejo para fazer a minha soma. Pressionei Enter, ele me trouxe o número 74, tá? E aí, como você viu, eu posso fazer a soma pegando outros números aleatórios usando ponto e vírgula, tá? E aí eu vou clicando e vou pegando os números que eu desejo sem nenhuma ordem. Beleza? Bom, a segunda função que eu vou trazer para você é a ContNúmeros, tá? Essa função, o intuito dela é fazer com que você, dentro de um intervalo, faça a contagem de quantos números existem ali. Então, por exemplo, aqui eu tenho os itens, né, que a gente está vendo, celular, televisão, home theater, fogão e etc. E aqui eu tenho o status daquele item, ou seja, celular, por exemplo, acabou, está esgotado, não tem mais como comprar. Porém, televisão tem 19 unidades. E assim sucessivamente, tá? Ferro acabou, fogão acabou, computador tem 15 disponíveis. E vamos supor que eu queira fazer a contagem de quantos itens eu tenho disponíveis. Por exemplo, aqui ó, consigo ver que existem 5 itens. Mas, e se eu tivesse aí uma planilha com 100 mil dados? Né? Ia ser um pouquinho difícil para fazer a contagem, levando em consideração que o item pode estar esgotado ou não. E, ao invés de eu contar um a um para saber quantos itens eu tenho, afinal, se ele não tivesse disponível, aqui iria estar escrito esgotado, eu vou usar a função ContNúmero. Então, vou aqui na última célula aqui, né? Vou digitar igual cont.num, essa primeira função que você pode ver aqui, vou apertar a tecla Tab. E aí, não tem segredo, eu posso fazer daquela forma que a gente viu na função soma, que é selecionar um número, ponto e vírgula, outro número, ponto e vírgula, outro número, tá? Posso fechar o parênteses da Enter, ele vai me trazer 3. Mas aí você pode me perguntar, mas a gente não escolheu aqui, por exemplo, as células C8, C7, C4. Não é 3, seria um número maior. Mas repare que a gente não está somando os números. Aqui a gente está contando quantas células tem números apenas, tá bom? Então, nas células que eu selecionei, existem números. Então ele fez a contagem. 1, 2, 3, tá bom? E agora, para ficar mais claro de você entender, eu vou fazer selecionando o intervalo. Então, digitei aqui cont.num. Lembre-se sempre de colocar a situação dentro da sua função, tá? Porque você vai entender aquilo que você quer chamar para executar a ação que você deseja. E aqui eu vou selecionar o intervalo. Selecionei o meu intervalo, fechei o parênteses e dei Enter. Ele vai me trazer 5. Ou seja, das células que eu tenho aqui, apenas 5 contém números. Então tudo que for texto ele não vai contar, ele vai ignorar. Então, se eu seleciono e venho aqui embaixo, ó, a gente consegue ter a contagem. Ou seja, eu tenho 8 valores aqui, tá? Só que desses 8, apenas 5 são números. E aí fica mais fácil de a gente saber quantos itens eu ainda tenho disponíveis. Agora, contar valores já vai ser diferente. Por quê? Ele vai contar o valor daquela célula. O valor pode ser, por exemplo, texto, número. Então, nesse caso, não necessariamente apenas o número, ele vai ser contado através dessa função. Ela vai ser igual cont.va. Aí eu vou escrever cont.v, porque ela já apareceu aqui embaixo. E como você já sabe, eu posso simplesmente apertar a tecla Tab
E antes de eu fazer essa função, eu sei que você não deu like nesse vídeo. Então, ó, estoura esse like, porque caso a gente bata 100 likes, eu vou trazer a parte 2 desse conteúdo. E a parte 2 vai explodir a sua cabeça, porque o conteúdo tá sensacional. Então, estoura o botão de like, vamos fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas que querem aprender Excel, beleza? Então, eu vou selecionar aqui o intervalo que a gente deseja, fechar o parênteses e vou dar Enter. Ele vai me trazer 8, tá? Então, aqui a gente tem as 8 células selecionadas dentro da nossa função e ele está me trazendo exatamente o valor do número 8, né? Agora, se eu vier em qualquer célula e apagar, apertar Delete, ele vai me trazer 7. Por quê? Porque ele está contando apenas as células que possuem valor dentro delas. Como aqui eu apaguei o valor de uma célula, automaticamente ele vai tirar, ele vai aí cortar um número a menos daqui da nossa função, beleza? Contar vazio. Bom, o contar vazio é semelhante às funções que a gente viu agora há pouco, e aí o intuito mesmo dessa função é contar quantas células vazias a gente tem dentro de um intervalo. Então eu vou aqui apagar com você essas 3 células aqui onde tinha esgotado. Bom, e agora eu vou fazer com você a função contar vazio. A função contar vazio ela não tem segredo, ela é basicamente semelhante às que a gente viu aqui nos últimos exemplos, só que ela vai contar os espaços vazios dentro do seu intervalo. Então, essa função é um pouquinho diferente das outras, né? As outras eram conte ponto alguma coisa, essa aqui é contar alguma coisa, beleza? Então, eu vou escrever contar ponto vazio, né? Já está aqui embaixo, posso pressionar a tecla Tab, e aí vem o intervalo. O intervalo que eu quero selecionar vai ser quem? Esse intervalo daqui, da C3 até a C10. Então, repare que a gente tem 3 células vazias. Ele vai contar justamente essas células para te retornar quais células que não tem nenhum valor dentro dela, tá bom? Fechei o parênteses de Enter, ele me retornou exatamente o número 3. Agora, se eu vier apagando, você consegue ver aqui embaixo, ó, que ele vai aumentando o número, tá? E aí, se eu apagar tudo, ele vai me falar que as 8 células selecionadas estão vazias, beleza? PROC-V. Bom, o PROC-V é uma das funções mais importantes que você vai ter que usar dentro do seu Excel, beleza? E antes de eu te explicar, eu também tenho um vídeo só sobre PROC-V. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre essa função de uma forma mais detalhada, clica no card que vai aparecer aqui em cima e assiste ele depois que você terminar de ver esse vídeo, tá? Porque eu ainda vou te passar mais 3 funções importantíssimas dentro do Excel. Então, caso você queira aprender o PROC-V de uma forma mais detalhada, depois de ver esse vídeo, vê o vídeo onde eu falo exclusivamente do PROC-V, beleza? Bom, aqui eu tenho uma lista, né, de itens, celular, televisão, home theater, fogão e assim por diante. E aqui eu tenho os mesmos itens e aqui eu tenho o estado. O que eu quero fazer? Eu quero colocar, por exemplo, aqui o valor do celular de São Paulo. Então, eu quero pesquisar o valor do celular nessa tabela e fazer com que o PROC-V me retorne o valor de São Paulo, no caso aqui 583, beleza? Então, como que a gente faz aqui o PROC-V? Normalmente eu vou iniciar a função com igual, vou digitar PROC-V, vou apertar a tecla Tab. O que vai ser o meu valor procurado? Vai ser aqui o item que eu estou procurando, no caso o celular, que está na G3, beleza? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula faz com que você avance para o próximo argumento da sua função, beleza? E aí, como que você sabe que você avançou para o próximo argumento da sua função? Toda vez que você coloca ponto e vírgula, um argumento da sua função fica em negrito. Então o Excel te avisa aqui embaixo que, por exemplo, agora é hora de você selecionar a sua matriz tabela. E o que vai ser a sua matriz tabela? Vai ser onde possui todos os dados que você tem ali dentro, na qual você quer fazer a procura de um dado específico. No caso, o valor de um celular, tá bom? Então eu vou selecionar aqui toda a nossa mini tabela, ponto e vírgula para ir para o próximo critério, e agora o número de índice da coluna. Ou seja, fiz a seleção, eu quero procurar o valor do celular de São Paulo. São Paulo está em qual coluna? Está na coluna 1, 2, 3 ou 4? Na coluna 2, então vou colocar aqui o número 2, tá? E agora, ponto e vírgula 0, para fazer uma correspondência exata, beleza? Fechei o parênteses de Enter, voltou exatamente o 583. Mas eu não quero trazer apenas o valor do celular de São Paulo. Eu quero trazer aqui o valor da televisão de São Paulo, fogão de São Paulo e assim por diante. Como que eu faço para o PROC-V funcionar não só para a célula G3, e sim para as demais? É bem simples. Eu venho aqui dentro do meu Excel,
seleciona a alça de preenchimento, que é esse quadradinho pequeno que você tem quando você seleciona uma célula específica, ou um conjunto de células, tá? E aí eu clico aqui e puxo essa alça de preenchimento para baixo. Ele vai me trazer o PROC-V para os outros itens. Mas, detalhe muito importante, esse detalhe pode fazer com que você seja reprovado no entrevista de emprego, que você não suba de cargo na sua empresa. Por quê? Se você fizer só isso, tá errado. Ué, Matheus, mas como assim tá errado? Tá errado, porque ó, a primeira célula, né, onde a gente fez o PROC-V, ele tá com a referência toda certa. O que é uma referência? Por exemplo, B2 até E10, está em vermelho. O que está em vermelho aqui da função é o que representa a nossa matriz tabela, que também está em vermelho. Mas eu não tranquei esse intervalo. Ou seja, se eu vier aqui no ferro e der 2 cliques para entrar dentro da célula H10, onde está o PROC-V, olha o que acontece. Ele está fazendo a procura da B9 até a B17. Por quê? A gente não trancou o intervalo da B2 até a E10. Se a gente não tranca esse intervalo, toda vez que a gente puxa para baixo, ou para a direita, ou para o lugar que você for puxar, ele vai puxar também as referências. Então, sempre quando você for fazer uma função desse jeito, você tem que trancar as referências corretas. E nesse caso, vamos começar aqui da célula H3, né, onde está tudo certinho. Quais são as referências que eu tenho que trancar? Eu tenho que trancar G3? Não tenho. Por quê? O nosso intuito quando a gente puxa para baixo é pegar os outros itens. Se eu tranco a G3, ele vai fazer a procura apenas do celular. Então não tem sentido nenhum. O que eu quero trancar é da B2 até a E10, que é a matriz tabela onde estão todos os nossos dados. Então o que eu faço? Como que eu faço para trancar? Para falar para a Excel que eu quero fazer a procura só naquele intervalo. É bem simples. Eu venho aqui ó, com o meu mouse mesmo, seleciono da B2 até a E10 e no meu teclado eu vou apertar a tecla F4. Se você não tiver no notebook, é a tecla Fn mais a tecla F4, beleza? Apertei F4, ele fez o trancamento absoluto. Isso é, ele está trancando tanto as colunas, tanto as linhas. Nesse caso, a gente poderia trancar só as linhas. Mas para ficar mais fácil, para não estender muito nessa aula, né, que a gente está trazendo algumas funções importantes, eu vou deixar desse jeito para você entender um trancamento de fato que vai pegar só o intervalo que está em vermelho, beleza? Dei Enter e agora eu posso vir aqui na minha alça de preenchimento, puxar aqui para baixo e aí ele vai me trazer o valor correto de todos os dados, beleza? E aí como você pode ver, quando eu dou 2 cliques aqui no valor do ferro de São Paulo, a gente consegue ver que as células estão corretas, beleza? Vamos supor agora que eu quero saber o valor do celular do Rio de Janeiro. Não só do celular, mas dos outros itens. É bem simples. Ao invés de eu ter que fazer o PROC-V de novo, eu simplesmente entro dentro da minha função e a coluna que representa São Paulo é a coluna 2, não é? Eu quero trazer, por exemplo, o Rio de Janeiro. Se eu sei que o São Paulo é a coluna 2 e o Rio de Janeiro é a coluna 3, eu simplesmente venho aqui onde tem o 2, que representa aqui o número e índice de coluna, apago, coloco o número 3 e agora ele vai trazer o preço do celular do Rio de Janeiro. Dei Enter, ele me traz exatamente o valor do celular do Rio de Janeiro, tudo bem? Mas aí eu venho aqui, né, puxo para baixo para ele trazer o restante dos itens do Rio de Janeiro, cujo valor aí está correto, tá bom? Bom, agora eu vou passar para você a função média, tá? A função média é bem simples de ser feita. Vou digitar aqui igual me. Lembra sempre de colocar o acento na função que você for usar, caso ela possua, beleza? Aqui eu estou usando o Excel em português. Caso seja em inglês, aí não tem necessidade. Mas se você também estiver usando o Excel em português como eu, lembra sempre de colocar o acento na função, caso ela tenha, tá? Digitei me, já apareceu aqui para mim a função média. É só apertar a tecla Tab e ela tem os argumentos bem semelhantes à função soma, tá? Mas não se engane, ela tem um sentido diferente da função soma. Aqui a gente quer mediar valores, cujo aqui nesse caso vai ser o intervalo de nota dos alunos, beleza? Então eu tenho os alunos no primeiro semestre e as notas do segundo semestre. O meu intuito é fazer a média entre as notas do primeiro e segundo semestre, para depois ver se esse aluno ele é um aluno aprovado ou um aluno reprovado, beleza? Então na média eu posso fazer um número, ponto e vírgula, outro número, ponto e vírgula, outro número, fechar o parênteses e dar Enter. Ele vai me trazer a média. Mas nesse exemplo, o melhor a ser feito é dessa forma aqui. Digitei a média, selecionei os dois dados que eu quero fazer a média dos valores,
fechei o parênteses, dei Enter, voltou 2,5. Agora, ao invés de eu pegar na alça de preenchimento, né, quando o meu mouse virar essa cruz, pegar e puxar arrastando para baixo para chegar até o fim da minha tabela, o mais fácil, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, o mais fácil é eu dar 2 cliques na alça de preenchimento, e quando eu dou 2 cliques, o Excel traz para a gente aqui os valores mediados até o fim da nossa tabela, até o fim do nosso intervalo, tá bom? Agora que a gente já tem a média da nota dos alunos, vamos saber se eles foram aprovados ou reprovados, né? E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui a função se. A função se ela também é uma das mais temidas que o pessoal aí acaba tendo medo, mas ela é mais simples do que parece, tá bom? Vou digitar igual para iniciar aí uma função ou uma fórmula igual a SE. Vou apertar a tecla Tab porque ela já está bem aqui. Apertei a tecla Tab, teste lógico. Então, o meu teste lógico vai ser dado a partir da média da nota do aluno, beleza? Então, nesse caso, como a gente está na linha 2, eu vou pegar aqui a média da nota da Aurora, tá? Então, o que eu estou falando para o Excel? Eu estou falando o seguinte, Excel, pega essa nota que está na célula E2 e guarda ela, porque a gente vai fazer um teste lógico com ela, beleza? Então, o meu teste lógico nesse caso vai ser, se a E2 for maior ou igual a 7, né? Ou seja, se o valor que está aqui dentro, nesse caso, por exemplo, está 2,5, né? Se, quando eu puxar para baixo, né? Aí no caso, a função também vai pegar as demais células. Se esses valores forem maior ou igual a 7, eu quero que o Excel me retorne uma condição de que o aluno foi aprovado, tá? E aí como que eu faço para o Excel me retornar essa condição? Eu vou colocar aqui no argumento o valor ser verdadeiro. E para avançar para esse argumento eu tenho que colocar o ponto e vírgula, tá? Porque o ponto e vírgula é o que separa os argumentos dentro de uma função aqui dentro do Excel, tá bom? Ponto e vírgula, valor ser verdadeiro, eu vou colocar aluno, vou colocar em caixa alta para ficar melhor, né? Aluno aprovado, beleza? Ah, Matheus, eu vi que você colocou aspas no texto. Por que você colocou aspas? Porque toda vez que você for colocar texto dentro de função, igual eu coloquei aqui, você obrigatoriamente tem que colocar as aspas. Se você não colocar as aspas, a sua função vai dar errado. Ponto e vírgula. Valor ser falso. Agora o Excel te pergunta o seguinte. Beleza. Se essa condição que você estabeleceu no seu teste lógico, ela não for verdadeira, isso é, se nas células, não só na E2, né, como a gente vai puxar para baixo, para as demais células, se ela não for maior ou igual a 7, não vai ser um aluno aprovado. O que ele vai ser? O que você quer que eu te traga dentro da célula, caso a nota não seja maior ou igual a 7. Eu falo para o Excel que ele me escreva aluno reprovado. Entre aspas, porque é um texto, posso fechar o parênteses e dar Enter. E ele vai me trazer aqui a situação do aluno. E aí, como você já sabe, dando 2 cliques no seu preenchimento, ele traz para a gente aqui a condição do aluno, tá bom? Então, o aluno foi reprovado, fez mais do que 7 está aprovado, fez exatamente igual a 7 está aprovado, e assim por diante. E a última função que eu vou trazer para você desse vídeo é a função COUNT-SE. Matheus, para que serve a função COUNT-SE? Ela tem o intuito de contar através de critérios que você estabelece dentro da sua função, beleza? Então aqui, ó, eu vou fazer uma contagem para saber quantos alunos aprovados e quantos alunos reprovados a gente teve aqui na nossa planilha, beleza? Então vou iniciar aqui com igual, count.c, essa primeira aqui de cima, vou apertar a tecla Tab. E aí, ó, é como eu falei para você, a gente vai contar a partir de um intervalo e de critérios, beleza? Então, qual que vai ser o meu intervalo? Vai ser a coluna F, porque na coluna F é onde contém os valores de aluno reprovado e aluno reprovado. Então, eu vou fazer uma contagem desse intervalo a partir de qual critério? A partir do que está escrito aqui na célula H2, por exemplo, que no caso é aluno aprovado, beleza? E aí eu posso fechar parênteses e dar Enter. Ele vai me voltar 7, ou seja, nesse intervalo que a gente está contando, existem 7 alunos aprovados. E agora, para eu replicar essa mesma informação para a célula de baixo, é só eu vir aqui, selecionar e dar Ctrl D. Ctrl D, ela vai replicar o que você fez na linha de cima para a linha de baixo, tudo bem? Apertei Ctrl D, ele vai replicar para a gente a informação. E aí no caso, deixa eu entrar aqui na célula para você ver, como a gente está selecionando coluna e nosso critério aqui, ele tinha que realmente descer para a linha de baixo, então a gente não tinha que se preocupar com o trancamento de informações, tá bom? Tá certinho como você pode ver. E para você ter a certeza que tá certo ou tá errado, né?
a nossa função que a gente fez, é bem simples. Eu vou clicar aqui no nosso intervalo mais extenso, né, onde contém todos os dados. Vou vir na guia Dados e aqui na parte de filtro. Vou clicar nessa opção e o que eu vou fazer? Eu vou filtrar apenas os alunos aprovados, para a gente ter a certeza de que a função está certa. Então coloquei o filtro e quando eu clico nessa pequena seta, a gente tem algumas opções de filtrar. Eu vou desmarcar, selecionar tudo, tá? Para eu marcar apenas aluno aprovado. Marquei apenas aluno aprovado e dei OK, e aí ele me apareceu essa quantidade de informações. Se eu selecionar aqui apenas, né, os alunos aprovados e ver aqui embaixo na contagem, ó, ele me retorna o número 7, ou seja, a nossa condição está correta. Se eu trocar aqui o filtro, tirar de aluno aprovado e colocar para aluno reprovado e der OK, ele vai me trazer aqui, ó, se a gente contar com o mouse mesmo, o número 23. Então, nossa função aqui está perfeitamente correta. Deixa eu limpar tudo aqui em cima, remover o filtro. E antes de você ir embora, eu tenho um presente para você. Essa planilha que você está vendo vai estar aqui embaixo, no primeiro link na descrição. Então, clica lá e baixa porque você vai poder praticar aí o que você aprendeu nesse vídeo. E tá 2 vídeos aqui aparecendo na tela, um eu estou recomendando, o outro é o YouTube, vai assistir porque com certeza ele vai te ajudar na sua caminhada dentro do Excel, beleza? Então, até o próximo vídeo, até mais!